Olá, eu sou a Graziela. Esse é o podcast Eu Sol. Hoje é 20 de março. Acabei de olhar no relógio 13h13, começando a gravação aqui. E feliz equinócio de outono, né? Mabon ou Mabon, já que essa palavra é do inglês. Essa celebração, conforme a roda do ano celta, de equinócio de outono. E temos hoje nesse dia o Kim 256, Guerreiro Solar, na onda encantada da estrela. E antes de falar sobre essa energia do Guerreiro Solar, aproveitando, né, que é equinócio, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso também. Apesar de as minhas transmissões aqui serem especialmente com base nos códigos do tempo presentes na matriz do Tzolk'in e no sincronário das 13 luas, a roda do ano celta é também uma forma de conexão com o tempo natural, né? Os povos antigos, eles, me arrisco a dizer que todos eles, né, contavam o tempo com base nos ciclos da natureza. Então, a roda do ano, ela tem essas 8 datas ou festivais, né, que são marcadas pelos solstícios e equinócios, ou seja, a relação da Terra, a posição da Terra em relação ao Sol em cada uma dessas datas, né? E então o propósito aqui é principalmente de conexão com o tempo natural, né? Porque nós e a Terra somos um, e eu não falo isso de um lugar aleatório assim, mas realmente uma percepção cada vez mais nítida de que nós somos uma extensão da natureza, um espelho da natureza, e é claro que ao longo de eras aí viemos nos distanciando dessa realidade, dessa conexão e nos sentindo separados. E isso é a origem de muitos desequilíbrios, de muitos males, né? Tanto para a própria natureza, mas também para a nossa saúde física, mental, emocional, energética. Uma pessoa que eu admiro muito, que é o Matias De Stefano, ele fala que nós, como humanidade, somos o sistema nervoso da Terra. E ele é um cara, para quem não conhece, procura dar uma pesquisada, veja alguns vídeos dele, super recomendo. Ele é um cara que ali aos 5 ou 6 anos de idade começou a relembrar suas experiências de vidas passadas, né? Que hoje eu compreendo mais como vidas simultâneas, na verdade, mas é mais normalmente falado vidas passadas. Ele começou a lembrar muito cedo de vidas dele, não só na Terra, como em outros sistemas, em Sírios. E então, muitos de nós, né, talvez você que me escuta aqui se identifique com esse conceito e essa ideia ou percepção de que somos sementes estelares, que viemos das estrelas, estamos aqui vivendo essa experiência na Terra. Mas no vídeo em que o Matias falou isso, né, que somos o sistema nervoso da Terra, justamente ele que lembra de tantas experiências vividas em outros sistemas estelares, dizendo que é muito delicado a gente ir muito para esse lugar, né, dessas experiências cósmicas e querer acessar essas memórias e tal. É claro que quando acessamos existe um propósito, e algumas pessoas não têm memória de fato, mas têm esse sentimento muito profundo, né, dessa realidade, mas que é um pouco traiçoeiro até ir muito para esse lugar, né, ficar pensando, viajando muito sobre isso, porque o fato é que estamos aqui na Terra, né, nesse corpo que é Terra também, como filhos e filhas da Terra, e conforme esse acesso e percepção dele, nós sendo o sistema nervoso da Terra, né. Então isso confirma, assim, essa minha sensação e percepção
de do quanto é importante a gente relembrar isso e se reconectar com essa realidade. Existem diversos caminhos, né? Mas o resgate dessas contagens de tempo antigas que levam em conta os ciclos naturais, os ciclos da Terra e os ciclos cósmicos, eu sinto que é um caminho, para mim tem sido um caminho muito bonito e muito potente para essa reconexão com a natureza. Eu não sou aquela pessoa que vai julgar e excluir o calendário gregoriano, né? Ah, precisamos abolir e tal, porque tá aí, foi como foi, e é uma contagem de tempo instituída e na qual o nosso sistema aí funciona, né? E assim como nos ensinou o Neo no filme Matrix, para a gente se libertar das amarras do sistema, a gente é a partir de dentro dele. Então, não é excluindo ou julgando ou atacando o calendário gregoriano que a gente se reconecta com o tempo natural. É simplesmente tendo a compreensão de que essa contagem de tempo gregoriana que está instituída foi estabelecida com base na cobrança de calendas, os impostos na Roma antiga, e isso, se a gente não tiver consciência, leva sim a um modus operandi de que trocamos o nosso tempo por dinheiro, né? Mas eu, Graziela, sinto que apenas tomando consciência disso, a gente, né, trazendo luz, a gente já sai, já é um processo de ir saindo, e claro, a conexão com o tempo natural, com os ciclos naturais, já nos permite mesmo, vivendo nesse sistema e que tem essa contagem do calendário gregoriano, a vivência de uma outra realidade em relação ao nosso tempo, né? E então eu quis trazer essa reflexão aqui e esse equinócio de outono, né, conforme era e é celebrado ainda por muita gente que tem na roda do ano essa forma de conexão com a natureza, na roda do ano celta. A celebração simboliza o equilíbrio, por ser a noite e o dia com a mesma duração, e também a celebração das colheitas do verão, e para alguns representa também uma segunda colheita. Então, esse equilíbrio aqui, né, por termos a noite e o dia com a mesma duração, com tudo isso que eu trouxe até aqui, né, essa ideia de que nós somos o sistema nervoso da Terra, uma extensão da Terra como filhos e filhas desse organismo vivo, não é só simbólico esse equilíbrio, né? Então é um momento que realmente nos possibilita um estado maior de equilíbrio. É claro que não é todo mundo que vivencia dessa forma, inclusive, como eu disse, ao longo de eras aí a gente vem se distanciando da natureza, se desconectando, né? Mas eu sinto que para quem vive essas passagens com consciência, né? E agora já vou falar do quinto dia, né? Mas é um momento muito forte também de final de ciclo, por estarmos nos aproximando aí do final da matriz, e de renascimento, né? De um renascimento que se aproxima. Então, a onda da estrela nesse momento, para mim, é muito sincrônico, né? Porque a onda da estrela, como já falei aqui nos outros episódios, é o último ciclo de 13 dias dentro dessa matriz que representa uma autogestação do nosso eu mais consciente. Então a gente tende mesmo a sentir um equilíbrio. Nem sempre a gente, como a matriz ela dura cerca de 9 meses, nem sempre ela vai se encontrar com o equinócio de outono, com o ano novo astrológico, como está acontecendo esse ano, né? Mas aí estão as sincronicidades, né, para a gente captar as mensagens e aproveitar a energia. Então eu sinto muito essa energia de equilíbrio. A onda da estrela fala de harmonização, né?
através da beleza, da arte, da elegância. Ela traz o arquétipo do artista e no texto canalizado ali sobre esse arquétipo, né, no site do Tzolk'in, tem um trecho que diz: "Eu sou a elegância da iluminação". Então não é uma beleza qualquer, uma arte qualquer, é essa beleza e arte no sentido de integração do nosso ser, né, porque vivemos muitas fragmentações, temos ainda muitas partes fragmentadas, as quais a gente precisa iluminar, mas para quem está vivendo esse giro com consciência, né, desses pulsos que vamos recebendo aí do sol central a cada dia para nossa elevação de consciência, foi uma longa travessia, né, e mesmo quem não vive com consciência está recebendo os pulsos da mesma forma. Então, pelo Tzolk'in, a gente agora está finalizando um ciclo de 9 meses, uma autogestação. Quantos expurgos, limpezas, aprendizados, tomadas de consciência para a gente chegar agora, né, nessa onda da estrela que nos leva à harmonização pela integração do nosso ser. E por isso, no primeiro episódio, eu falei sobre consciência de unidade, que a integração nos leva a esse caminho de unidade ou unicidade, como alguns chamam, ou não dualidade, né? E como essa frase aí que eu trouxe agora há pouco, que está lá no texto do arquétipo do artista, a iluminação, a consciência da unidade, é chamada também por algumas linhas de consciência de iluminação, ou hiperconsciência. E então, finalmente chegando na energia do dia de hoje, o guerreiro solar, ele está a serviço desse propósito da estrela. Todas as energias dentro de uma onda encantada estão a serviço do propósito da onda. E o guerreiro é essa energia que nos traz um impulso de ação, né? Uma força masculina de ação. Quando eu falo masculino aqui, como energia, né? Do princípio masculino, que é o nosso campo de ação. Ele traz essa força a serviço do coração, porque uma das principais palavras-chave aí do guerreiro é a coragem. E coragem é a ação alinhada com o coração, a ação guiada pelo coração. Então, ele traz coragem e ousadia para a gente lutar por aquilo que a gente acredita, pelos nossos ideais, as nossas causas. Né? Então, procura nesse dia se conectar com qual é a sua causa, né? A partir do coração, é claro, né? Não de um lugar mental. E então hoje a gente recebe essa força de coragem e de ousadia para lutar pelos nossos ideais. E essa energia se manifestando no tom solar. O tom solar é como uma flecha, né? Imagina esse guerreiro com um arco e uma flecha na mão. E a intenção é essa flecha que a gente lança. O tom solar, então, aqui na onda da estrela, ele traz essa energia do guerreiro. E a flecha, né, pensando nessa imagem do arco e flecha, a partir de onde que ela parte, né? Justamente da altura aqui do peito, do coração. Então, bem simbólico a gente pensar nisso também, né? Que essa nossa flecha, a nossa intenção, a serviço desse propósito de integração, de unidade, né? Integração do nosso ser e elevação da nossa consciência. Quais são as flechas que a gente lança hoje a partir das nossas ações para esse caminho de integração, de elevação? E ontem que eu não trouxe episódio, mas eu trouxe uma reflexão ali nos stories do Instagram. Eu falei da simbologia de uma coroação no final da matriz, né? Quando a gente chegar no Kim 260, que é o Sol cósmico. Uma coroação desse nosso eu mais consciente, que foi gestado, autogestado nos últimos 9 meses, aí 260 dias. Então, que flechas você lança hoje a partir das suas ações, com essa coragem, esse pulso de coragem e ousadia, para chegar lá, né, na sua autocoroação, né, no seu ser
mais integrado, mais consciente. Reflita aí, né, fecha os olhos, respira muito, respira fundo, leva sua mão no coração para se conectar e se perguntar ao seu coração quais flechas você quer lançar hoje em direção a esse propósito. Então por hoje é isso, espero que esse episódio te ajude a trazer luz aí a sua travessia, o que quer que seja que esteja vivendo no momento, nesse final de ciclo. Se você sentir que esse episódio pode ajudar alguém que você conhece, compartilha com essa pessoa, dessa forma você fortalece aqui esse meu novo projeto também. E por hoje é isso, ótimo dia e até o próximo episódio.